Então, aqui já vem falando de novo sobre o projeto, né? Projetos mais complexos. Começando como controle de uma horta automatizada, né? Um controle simples. Então, começando numa ideia simples para se transformar num projeto mais complexo, né? Isso. A ideia aqui é utilizar um software, né, que faça a automatização controlando as tarefas das mais simples até as mais complexas. Então, daí o projeto ia começar com uma horta caseira, né, uma coisa simples, que daí isso ia ter um nome de projeto horta inteligente. Daí depois essa horta ela ia evoluir, né, e se tornar um projeto chamado ambiente controlado por computador. O nome do projeto é ambiente controlado por computador. Para que então a gente tenha as bases para um projeto que seria muito mais complexo. Um projeto chamado Red Robot, que seria então um passo final. A ideia é aproveitar as variáveis, os algoritmos dos programas para aumentar a complexidade até chegar num projeto muito mais complexo. Aqui a gente pode ver os três projetos juntos, né? Horta inteligente, ambiente controlado por computador e Red Robot. Seria uma espécie de um programa de projetos. O programa é o conjunto de projetos interrelacionados entre si. Então aqui você pode ver o computador, que ele faz o controle das máquinas, o controle automatizado, automatização de sistemas e sistemas de suporte à vida, que são os programas parecidos, nossas variáveis, né, seus algoritmos, mas que eles vão evoluindo de complexidade. Então a ideia aqui é você começar com um hobby, né? Um hobby que você já tem. Então a ideia é começar com software, né? Que você já tenha um hobby que você já tenha, por exemplo, como a horticultura. Então aqui você tem a ideia da aquaponia, né? Que seria plantas que tirariam os seus nutrientes da água, né? Então aqui você tem uma ideia, né? Sobre o projeto inteligente, você tem que ter algumas metas interessantes. Sempre que essas metas atingidas, você passa para as próximas etapas. Nesse caso, você tem as mudas que estão produzindo, que elas seriam a base do estudo. Na próxima fase, você analisaria o sistema automático que vai fazer o cuidado dessas plantas, né, de forma rudimentar, um controle automatizado. Aqui você já tem uma ideia do projeto, né? Por exemplo, horticultura, hortas produzindo, sistema automático simples controlando. Por último, você pode instalar um software online apropriado. Online é porque ele poderia estar funcionando na rede, né, na internet, sem necessidade de ter um computador que estaria controlando ele. Aqui você já tem uma ideia num desenho mostrando a hidroponia, a aquaponia e a aeroponia, né? A aeroponia, as raízes estão suspensas e elas recebem um jato de ar, no caso ar comprimido, junto com água e nutrientes, né? Na hidroponia você coloca os nutrientes na água e na aquaponia ela aproveita os nutrientes que o peixe solta na água, né? Também tem a agricultura sintrópica, né? Que você junta várias espécies de plantas que podem conviver entre elas sem que por exemplo, no caso uma palmeira, que as folhas dela vão adubar o chão e vegetais verdes, né? A agricultura sintrópica, onde no caso teria uma árvore, né? Que como a palmeira, por exemplo, que soltaria as folhas no chão e as folhas dela iam adubar o chão junto com outras hortaliças, né? Aqui falando de novo dos vasos autorregáveis, né? Seria o princípio da hidroponia, que as plantas elas absorvem a água, né, que fica no fundo do vaso autorregável, facilitando a manutenção. Logicamente, dependendo do estudo, né, do tempo que você levar para regar as plantas, melhor consumo do adubo líquido que você pode colocar na água, qual técnica a planta mais vai crescer, se ela vai estar no vaso pequeno com água, ou você pode criar a primeira planta num vaso pequeno
né, sem água e depois colocar no vaso com água, no caso. Tem que ter uma experiência para que a gente tenha uma ideia, um aquário com plantas em cima, né? As plantas em cima do aquário, elas vão fazer a retirar da água os nutrientes dela. Mas você pode usar plantas que utilizem menos luz solar, plantas que nascem em lugares mais escuros. Aqui você tem uma ideia no sistema aquapônico, né? A primeira aqui em cima é um recipiente para armazenar água. Aqui você tem uma boia que controla a quantidade que vai regar as plantas, né? A válvula. Daí a água vai para a planta e rega a planta. Aqui embaixo você tem um filtro de gravidade, o carvão, areia, etc. A ideia também é você usa aproveitar filtro de água caseiro, né? Para transformar no filtro para aquaponia.